si mesmo. A glória dele é real. Aleluia. Livro de Hebreus, sem mais delongas. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Aleluia. Deus está nesse lugar. Deus tem feito maravilhas aqui. Tem visto muitos irmãos falando, dando testemunho que Deus sempre está operado. Hebreus capítulo 11, verso 1. E Deus sempre vai operar. Deus nunca vai deixar de operar. Aleluia. Escrito assim está aqui, vocês acharam? Não. Capítulo 11. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler e depois os irmãos vão ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não prevêem. Todos os irmãos juntos, por favor. Ora, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aleluia. Se nós formos ler essa mensagem do livro de Hebreus, nós vamos ver aqui vários momentos de grandes homens que no passado utilizaram desse dom ou desse princípio chamado fé e alcançaram grandes sinais, grandes prodígios nas suas vidas. E hoje não é diferente. Se nós utilizarmos a fé, podemos alcançar e podemos também fazer grandes sinais de prodígio em nosso tempo. Amém? Amados irmãos, a palavra de Deus que nós lemos no início do culto também relacionado à fé foi no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Amados irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 13 e verso 14, também passa uma passagem e que nos fala sobre fé, sobre uma atitude tomada em meio a uma situação que exigia
uma fé grandiosa. Nós falamos aqui no livro de Êxodo, o livro de Êxodo que se diz saída. O nome Êxodo quer dizer saída. Quando o povo de Israel era cativo ali pelo povo egípcio, eles recebem um homem que iria libertá-los, iria tirá-los daquela escravidão, e o seu nome era Moisés. Nós sabemos toda a história, e quando Moisés lança ali 10 pragas, o rei, o povo, não é rei que se fala, o faraó então decide libertar Israel, deixar com que Israel vá-se embora. Mas, como nós todos sabemos, quando ele, ao tempo que libertava, logo Deus endurecia o seu coração e ele voltava atrás dos hebreus, voltava atrás dos filhos de Deus, e sempre Deus mandava uma nova praga, ele libertava, depois ele voltava de novo, endurecia. Mas tem uma vez, quando ele chega na 10ª praga, ele solta o povo, e o povo então começa a marchar em rumo ao deserto, para fugir da presença de Faraó. Israel então, perseguido pelo povo egípcio, pelos seus carros e cavaleiros, eles então chegam em uma situação em que eles estavam entre o mar, entre o rio Jordão, e agora ali Faraó, o exército atrás, perseguido. E nessa situação agora, para onde eles iriam? Se eles fossem para o mar, morreriam afogados. E se voltasse, tinha o exército de Faraó. Até então, irmãos, eles estavam vivendo em uma fé natural. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre fé. E nós vamos falar sobre fé. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Mas nós acreditamos, nós cremos, e ao crer, isso se torna realidade. E quando nós vemos esta fé entrar em ação, nós podemos entender que existem 2 tipos de fé: a fé natural, esta fé que todos nós nascemos com ela, e também existe o dom da fé. Eis que esse dom da fé faz sinais miraculosos. É onde acontece extraordinário. E quando Israel estava ali sendo perseguido, Moisés foi ousado, e Deus concedeu-lhe ele o dom da fé. E amados irmãos, todos nós que conhecemos a história, vamos saber que ele toca na água e a água se parte também. E o povo de Israel vai passar a seca. E isso acontece porque ele teve o dom da fé e ele usou com ousadia. Amém? Agora nós queremos falar conosco nos dias de hoje. Nós temos o dom da fé e podemos usar o dom da fé quando queremos ou quando é necessário o agir de Deus na nossa vida. Se nós estamos bem entendendo, essa palavra aconteceu, e isso tudo que aconteceu foi porque um dia
Deus resolveu tirar o povo seu do cativeiro. E quando Deus quer agir, Deus usa homens e mulheres para fazer a sua vontade. Mas Deus não usa somente homens e mulheres de qualquer maneira, não. Deus usa homens e mulheres que se predispõem. Existe uma predisposição para que Deus possa usar. Se você não estiver predisposto a ser usado, Deus não te usa. Por que, irmãos, Deus não vai te usar? Porque Deus, Ele vai dizer na sua palavra que Ele não invade ninguém, Ele não obriga ninguém, Ele não força ninguém. Então hoje nós estamos aqui, você que está aqui, porque você se predispôs a estar aqui. É por isso que a irmã foi usada para lançar uma palavra aqui maravilhosa. E a irmã falando que sobre o tema que ela disse, ela estava dizendo que nós temos uma Bíblia que nos ensina, que nos mostra do passado desde o início, vem sempre mostrando revelações para nós, mostrando para nós como seguir, como avançar. Mas mesmo assim, muitas das vezes nós não observamos, então não aprendemos, não fazemos as coisas certas. Deus usou a irmã que hoje, porque ela estava predisposta a ser usada. Assim como Deus usou Moisés, porque Moisés estava predisposto a ser usado. Um dia, soldados egípcios pegam os judeus e começam a espancar. E Moisés entra naquela briga a favor dos judeus e acaba assassinando aqueles soldados. Porque ele estava predisposto a defender aqueles que eram do seu sangue, aqueles que eram da sua parentela, aqueles que eram do reino de Deus. Assim como nós hoje estamos predispostos a estar neste lugar, defendendo o nome de Cristo, não o nosso próprio nome, mas a honra de Cristo. E é por isso que Deus vai te usar nesse ano de 2023 neste lugar, porque você está predisposto, é porque você está se levantando, é porque você está caminhando. É por isso que Deus vai te usar, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus vai te usar. O ano de 2023 não será como 2022. Talvez você foi usado, talvez você foi até um pouco ousado, mas eu tenho certeza que neste ano você será mais usado, você será mais ousado, porque você estará mais predisposto. A palavra que eu quero dizer para você nessa noite é que fique predisposto. Se disponha para a obra de Deus. Se disponha. Faça como ele ensinou Samuel. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Quando Samuel era ainda jovem, estava ali no templo e não conhecia a voz de Deus, não sabia como Deus falava. Ele então ouve uma voz dizer: Samuel, Samuel, e ele levanta e vai até o profeta Eli. E ele chega lá e fala para Eli: Eli, você me chamou? Ele vai dizer: não te chamei, vai dormir. Volta, deita, vai dormir. E ele voltou, deitou, foi dormir. Mais uma vez ele ouve a voz. E quando ele ouve pela segunda vez, ele volta lá no profeta Eli e diz para ele: tu me chamaste? Ele: não te chamei, volta a dormir. Na terceira vez ele entendeu. Quando ele entendeu, ele fala para ele: olha, agora vai fazer diferente. Quando você ouvir essa voz, ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala com o teu servo ouve. Eis-me aqui.
Eis vós aqui. O que Deus tem para você, o que Deus quer de você, depende de você se predispor. O que você vai fazer nesse ano de 2023 no reino de Deus depende da sua predisposição, depende do seu enganjar, do seu querer. Nós estamos aqui na terça-feira falando sobre avivamento, sobre uma porção extra do Espírito Santo na nossa vida. E nós estamos sendo, avivado desde o final do ano. Não sei se os irmãos perceberam, mas no último culto de fim de ano, que foi uma bênção, foi uma maravilha. Aí começamos aquela campanha de projetando 2023 e foi uma maravilha. E Deus usou cada departamento aqui, porque cada departamento se predispôs a fazer. Isso traz avivamento, predisposição. E quando nós se predisposicionamos na presença de Deus, quando nós nos posicionamos para caminhar, não tem inimigo que vai te barrar. Pode vir exército atrás de você. Deus vai arrumar uma solução. Não é fácil. De vez em quando os irmãos ligam para mim perguntando: irmão, está difícil. Eu falei: meu irmão, mas não é fácil mesmo, não. Não se preocupa, não. Você se levantou para trabalhar, você acha que o inimigo vai ficar quieto? Você acha que o inimigo não vai tentar te derrubar? O inimigo vai tentar te derrubar, mas olha só, quem está contigo é o mesmo que estava com Moisés naquele dia. É o mesmo que estava com Abraão, quando Abraão tinha que imolar o seu filho. Sabe? É o mesmo que estava com Elias, quando estava ali de frente contra os 400 profetas de Baal. É o mesmo Deus que estava lutando com Jacó e mudou o seu nome. É o mesmo Deus que andava com Enoque. É o mesmo. Ele não mudou, ele continua operando, ele continua abençoando, ele continua livrando os seus. Quando nós entrarmos na batalha, quando nós entrarmos na peleja, não se preocupe. Não importa quanto está sendo difícil. Eu sei, tem muitos que não estão vindo aqui porque eles estão numa situação que não estão dando conta nem de ficar de pé. Estão cansados com os seus corpos, fisicamente cansados. Interessante, o irmão Henrique, na quinta-feira passada, ele chegou em mim e disse para mim: eu não fui, eu fiquei mais cansado ainda. Se eu tivesse ido, talvez eu tenha descansado aquele dia mesmo, porque Deus queria te renovar. A Bíblia diz que nós seremos renovados como águias. O Senhor é quem nos renova, Ele traz o renovo. As enfermidades, quem é que pode expulsar a enfermidade? Quem é que pode tirar a enfermidade? É Cristo. Às vezes a gente tem que ir no hospital, é obrigação da gente como pai levar nossos filhos, e se nós estivermos doentes, ir ao hospital. Mas existe algo que nós não estamos fazendo como antigamente nós fazíamos. É exercitar a fé, exercitar o dom da fé. Sabe por que Moisés exercitou o dom da fé? Porque ele estava entre a cruz e a espada. Olha, o exército farol está atrás, à frente o mar. Como é que vai? Ele usou o dom da fé. Mas hoje nós temos
ou não temos capacidade de usar esse dom da fé? Você, eu, todos nós temos capacidade de usar o dom da fé. E sabe como é que vai acontecer de você usar o dom da fé? É quando a coisa estiver impossível. Quando não tiver jeito para você, aí você vai usar o dom da fé. Mas não precisa usar o dom da fé, não. É uma dor de cabeça, só com a mão de pior, sabe? Mas comece a exercitar também a sua fé. É necessário para que você possa entender que Deus existe. É necessário para que você possa entender que Deus faz milagre através de você, através da sua fé. Amados irmãos, nós temos em nós o dom da fé. A fé natural já existe em nós, mas quando nós se debatemos com uma situação que está difícil, use a fé, irmãos. Use a fé para que Deus possa fazer um milagre e você começar a entender que Deus está na sua vida. E você não vai mais querer voltar para trás, porque quando a gente anda com Deus e Deus faz milagre através da nossa vida, é totalmente diferente. É outro nível. Tem um hino que diz: quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar, não quer mais ver. Quem experimenta da glória de Deus não quer mais outra coisa. Eu estava aqui hoje olhando para cá e falando: olha, hoje é um dia oportuno para nós exercitar nossa fé. É um dia oportuno. Amados irmãos que estão em seus lares, que não querem ou que não estão dando conta, estão presos nos laços malignos, porque para mim não é outra coisa, não adianta pegar e falar: não, eles estão, não, a questão é que estão presos. Nós estamos estudando sobre avivamento, e avivamento é aquilo que está parado, uma pessoa avivada que fica parada dentro do seu lar, que só vem aos domingos. Não, se nós temos culto terça, quinta e domingo, uma pessoa avivada, ela está presente no máximo possível. Eu não quero dizer aqui que o irmão é obrigado a estar todos os cultos, porque existem imprevistos. Mas existe uma pessoa avivada que ela tem vontade, tem desejo e ela se esforça. Uma pessoa avivada, ela é diferente, ela chega e contagia. Ela não fica presa no seu próprio físico. Porque está cansado, eu cheguei e trabalhei o dia inteiro. Eu estou cansado, eu não vou para a igreja. Está precisando de um avivamento. Porque o avivamento vai transformar essa mentalidade. Um corpo cansado pode se renovar na presença de Deus. Um corpo cansado pode alcançar a energia de Deus. Um corpo doente pode ser curado na presença de Deus. Quantos irmãos prova, testemunho, que já vieram para a igreja com uma certa dor de cabeça e ao chegar aqui, Deus curou? Quantos já aconteceu isso? Chegaram aqui cansados e foram renovados, saíram daqui cheios, abençoados. Nesta noite nós vamos usar nossa fé e nós vamos orar e nós vamos profetizar
uma libertação da vida daqueles que estão precisando dessa libertação. Aleluia. Porque estão presos. Aleluia. Aleluia. Estão presos em uma situação que é necessária. Em uma situação que não é uma situação comum. O inimigo está controlando, estão deixando eles cegos. E quando ficam cegos, eles não conseguem entender, não conseguem ver. Enquanto você está nessa situação, você não vê, você não compreende, você acha que está tudo normal. E não está normal. Quando nós estamos nessa situação, nós estamos com as nossas mentes cauterizadas. E com a mente cauterizada, você não consegue entender, você não consegue compreender. Você fala para ele, irmão, você precisa vir, irmão. O irmão vai dizer assim, irmão, o que você pensa? Estou indo domingo, está tudo bem. Tudo é normal para eles, está tudo normal, porque está tudo certo, porque a sua mente foi cauterizada. E nós estamos hoje vivendo um processo de libertar as mentes cauterizadas da nossa vida. Temos muitos que estão com suas mentes cauterizadas, fazendo do jeito que quer, andando do jeito que quer. Não, é do meu jeito, eu vou, se quiser que eu vou assim. Isso está errado. Nós estamos aprendendo aqui na sexta-feira que tem que ter obediência. É o princípio de temor a Deus, conhecimento da palavra. Nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos obedecer o nosso líder, nós precisamos obedecer os nossos pastores. Isso é a palavra de Deus. E quando andamos de qualquer maneira, do nosso jeito, fazendo do meu jeito, aí eu estou errado. Não estou seguindo a vontade de Deus. Nós podemos ver isso acontecendo com o nosso irmão Moisés. Em outra situação, Deus chega para Moisés, o povo pedindo água, e Deus manda Moisés tocar na rocha, para que pudesse fluir água para matar a sede do povo. Mas Moisés, ao invés de tocar na rocha, Moisés bate. Moisés não toca na rocha. Moisés, com uma certa ira, bate na rocha. Amados irmãos, nós sabemos que Moisés libertou o povo, tirou o povo da escravidão, era para adentrar na terra de Canaã, na terra prometida por Deus. Mas nós sabemos muito bem que Moisés não adentra naquela terra. Ele não recebe o prêmio de consolação. Por quê? Porque ele desobedeceu. Porque ele não entendeu o que Deus tinha lhe dito. Não fez a vontade de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de exercitar a nossa fé. Irmãos, hoje eu estava em casa e eu comecei a entender os 3 cultos que nós temos. Eu vou confessar para os irmãos. Tenho 41 anos e estou na igreja desde os 12. E eu nunca havia entendido o significado desses 3 cultos. Nunca ouvi ninguém falar isso para mim, e hoje o Espírito Santo de Deus me mostrou. Eu até mandei uma mensagem sobre isso. Nós temos culto de doutrina, que é o culto de
nós aprender, de crescer no conhecimento. Nós temos o culto de libertação, que é o culto de nós lutarmos contra as ordens espirituais sagradas. E temos os cultos de domingo sobre lideranças, que é de louvor, adoração a Deus, aonde nós adoramos, prestamos as nossas adorações ao domingo a Deus, porque domingo é o dia separado de adoração a Deus. E muitas das vezes nós queremos ir somente no domingo, só adorar a Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que nós devemos crescer tanto na graça quanto no conhecimento. Crescer na graça na quinta-feira, porque nós lutamos, nós oramos, nós temos um culto de oração, mais diferenciado. Então nós crescemos aqui na graça. Mas na terça-feira é dia de crescer no conhecimento. E o homem que cresce só no conhecimento deixa de desejar em uma situação chamada graça. E aquele que cresce só na graça deixa de desejar em outra situação chamada conhecimento. Eu pude congregar como pastor no meu início no Evangelho, que ele era muito da graça. Ele era um homem muito da graça, mas ele era pouco conhecedor. Ele não tinha muito conhecimento. E o seu final foi triste. Foi triste porque fez uma igreja, cresceu uma igreja onde já tinha mais outros 4 subcongregações. E quando no final eles já estavam deixando a heresia entrar dentro da casa de Deus. Eles estavam proibindo casamentos dentro da igreja. Eles estavam proibindo as pessoas de comemorar seus aniversários. Ou seja, estavam deixando adentrar doutrinas satânicas dentro da igreja. Porque chegou alguém que dizia ser servo de Deus e ele, sem ter o conhecimento total, aderiu ao entendimento que o outro tinha. Já tinha um outro que eu conheci, que eu congreguei com ele, que ele, por outro lado, era muito sábio. Tinha uma sabedoria para ensinar que eu vou te falar, mas não tinha a graça. Não era de orar, não era de buscar a presença. No seu final, a família dele toda se desviou da presença do Pai. Hoje estão tudo perambulando e não estão mais na presença. A necessidade de você crescer na graça, no conhecimento, é muito importante. Precisa graça e conhecimento para usar a fé, para poder usar a graça de Deus no meio de um culto, para viver a sua família na presença de Deus. É necessário crescer graça e conhecimento. Moisés, ele tinha graça e também conhecimento. Foi por isso que Deus usou Moisés para libertar o seu povo. Moisés cresceu, passou 40 anos aprendendo tudo sobre os egípcios. Artes marciais, artes de guerra, tudo. Ele passou 40 anos aprendendo. Depois Moisés foi para o deserto e passou mais 40 anos aprendendo tudo sobre Deus. Foi quando Moisés volta e salva o povo de Israel. Com isso, eu quero que você se ponha de pé. E nós vamos fazer uma oração de fé para os nossos amados irmãos na congregação. Aqueles que estão em seus lares com suas mentes cauterizadas.
Essa mensagem não é para você que está aqui. Essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para você saber como usar a sua fé para alcançar os nossos amados irmãos. Amém. Você que está aqui é porque a graça já te alcançou. Você está na presença, está firme, está forte. Mas aqueles que estão em suas casas sem ter força, precisam de você. Precisam que você use a sua fé. Sabe por quê? Porque esse dom não é para você ficar com ele oculto. Não é para você ficar com ele aí estagnado. Não. É para você usar. Amém?